Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que pode ser uma boa reflexão para você, tá bom? Tá chegando agora então, já aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações, tá bom? Porque isso é muito importante. Agradeço, né? Porque já estou percebendo muitas inscrições aqui no canal, não é? Espero que continuemos crescendo. Então, para que isso aconteça, não é? E venhamos crescer cada vez mais, compartilha com todo mundo que você conhece. Recomendo o canal para mais pessoas, tá bom? Uma pergunta para você para essa reflexão que eu quero fazer nesse vídeo. Você é negacionista? Já para pensar nisso? Você sabe muito bem que esse termo está bem em alta, né? Negacionismo, terraplanismo e etc. São termos que estão bem em alta, não é, no contexto que vivemos agora de guerra cultural, dessa briga política. A coisa está feia, realmente, né? Há muita discussão, muitas dúvidas que são lançadas, ninguém tem certeza de nada, isso é bastante complicado. Nesse meio aí, né, pessoas são chamadas de negacionistas o tempo todinho, não é? A mídia propaga muito isso, fala sobre o atual governo, o atual presidente, sobre pessoas que têm opiniões diferentes com relação às ações sanitárias, se é que você me entende, tá? E muitas pessoas são chamadas de negacionistas, tá? Você é negacionista? Eu quero fazer uma reflexão sobre isso, não tanto tocando na questão da política em si, da sociedade ou das normas sanitárias, mas é uma questão um pouco mais, talvez, filosófica ou então teológica para nossa reflexão. Tá? Eu quero mostrar para você na Escritura Sagrada, então vamos à Bíblia Sagrada, beleza? Para aprendermos o que é negacionismo, não é? E qual é o verdadeiro negacionismo, aquele que realmente pode custar nossas vidas, tá? Então, capítulo 3 do Evangelho de João, nós lemos bem assim. O texto do versículo 16, não é? Que é o texto que muitas pessoas conhecem, até chamam de texto áureo da Bíblia. E só conhece, parece que esse texto mesmo, né? Porque diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que bonitinho. Muitas pessoas conhecem esse texto, recitam de cor esse texto, falam sobre esse texto e parece que só existe esse versículo na Bíblia. Mas vamos continuar lendo então para percebermos o negacionismo das pessoas, não é? Da humanidade, da raça humana, digamos assim. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe bem o verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Verso 19, vou repetir. A condenação é esta, tá? Que a luz veio ao mundo, e o que os homens fizeram? Amaram mais as trevas do que a luz, não é? Esse é o negacionismo que continua na humanidade, desde o começo do mundo, não é? Adão foi um negacionista, não é? Ele negou a verdade, ele negou Deus. A história da raça humana nos mostra esse negacionismo. As culturas se desenvolveram completamente apartadas, não é, do princípio verdadeiro, da religião verdadeira, daquela revelada por Deus lá no Éden. Não é? E estabeleceram novas religiões, construíram culturas, não é, com novos conceitos religiosos, com politeísmo, abandonando a verdade central de que há um Deus, o Criador. Isso é negacionismo. Quando olhamos aqui para o Evangelho revelado, então, né, aprendemos que Deus enviou seu Filho ao mundo, como havia prometido, mas os homens, ou seja, a humanidade, amou muito mais as trevas do que a luz. Ou seja, negaram o Filho de Deus, negaram a própria salvação. E para você perceber como isso é tão profundo, não é, na natureza humana, na história da humanidade, esse negacionismo, que não precisa ser incentivado por nenhuma ideologia política, não é? Eu tenho já falado algumas vezes que nós não precisamos de Karl Marx, por exemplo, para sermos revolucionários. Nós somos, por natureza, desde a queda, revolucionários, tá? Então, Karl Marx e outros aí só são teóricos, não é? Engels, não é? Ou Antônio Gramsci, todos eles são teóricos, não é? E muitos outros que surgiram aí, nós não precisamos deles, não é? Para termos um pensamento revolucionário. Nossa natureza é revolucionária, é rebelde contra Deus e contra os seus mandamentos. Esse é o fato. Essa é a luta do homem contra o seu Criador, não é? O próprio ateísmo, não é? O próprio materialismo em si, tudo isso demonstra essa rejeição, tá? Deus mandou o seu Filho ao mundo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas
do que a luz, eles negaram a verdade, eles negaram a salvação. E podemos ver isso de maneira bem nítida em Romanos, por exemplo, né, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, temos uma descrição maravilhosa e perfeita do que é o negacionismo na prática, e você vai poder identificar nessa leitura, não é, questões bem peculiares do nosso contexto atual, político e ideológico. Tá? Você vai entender isso aí. Eu não vou ser tão claro assim, porque sabemos muito bem o que acontece com pessoas com canais, não é, que estão falando de maneira um pouco mais aberta sobre esse assunto, não é, é prejuízo. Eu estou vendo isso aí. Então, tento falar, não é, e me apegar aos princípios sem usar tantos termos nesse sentido, porque as pessoas vão entender. Então, observe bem. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz bem assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha o negacionismo aí. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Não é? Foi manifestado. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, para que não haja desculpas nesse sentido. Deus revelou o seu poder. O poder de Deus está manifestado na criação. Basta perguntarmos, nós fizemos isso? Não. Isso pode ser fruto do acaso, de um acidente cósmico? Não, porque existe inteligência. Não é? Há um design inteligente em todas as coisas que estão aí. Há sentido, há planejamento, há lógica. Tudo é muito bem medido, tudo funciona. Então, não pode ser uma coisa do acaso. O texto está dizendo, Deus manifestou o seu poder na criação. Está manifesto, certo? Mas o que o homem vai fazer? Não é? Verso 21, ele fala bem assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, não é? Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Não é? É o que o ser humano faz. Isso é negacionismo na prática. O ser humano não consegue aceitar. Ele nega que há um Deus, mesmo que ele saiba que há um Deus, percebe? Ou seja, o indivíduo ele quer rejeitar o Deus que se revela, tá? A humanidade faz isso, nega o Deus que se revela em sua palavra, que se revela na natureza, tá bom? Para criar os seus próprios deuses. Nega a verdade e assume a mentira, não é? E então corrompe, nesse sentido, o que eles entendem como Deus, fazendo imagens de homens para cultuar ídolos, né? Ídolos mudos para cultuarem e estabelecerem seus conceitos religiosos. Verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Observe bem, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é negacionismo. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque, agora perceba o negacionismo. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Tá? Porque até as suas mulheres, mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. Só para você entender, isso é negacionismo. Né? Isso é negacionismo. A pessoa, isso é uma coisa já ideológica e política, né? Muda a ordem natural das coisas, o uso natural das coisas, não é? A própria concepção natural do ser humano. Aí, continuando. Cadê? Por isso, tal. Aqui. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eu preciso explicar isso? Não, né? Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui, não. Né? Eu sei que tem um monte de gente aí que tenta distorcer esses princípios tão claros aqui, né? Tão claros, que concordam com todo o ensino bíblico, e tem gente que realmente acredita, né? As pessoas preferem acreditar no que querem, essa é a realidade. Elas negam, isso é negacionismo.
tá? Negacionismo porque alguns vão dizer que isso aqui é fruto de uma interpretação machista, patriarcal e blá, 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 blá. Eu não quero saber o que as pessoas pensam nesse sentido. Eu não quero saber quais são os seus pressupostos, a ideologia, os seus teóricos preferidos. Não me importa isso. O que importa é o que o texto está dizendo. E o texto é muito claro, não é? E versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Daqui você já consegue perceber uma descrição perfeita, da qual nenhum filósofo conseguiria fazer. Tá? Na qual nenhum filósofo é capaz de fazer uma descrição tão perfeita como essa do que é a natureza humana. Isso aqui é o retrato, não é? É a descrição perfeita do que a humanidade é hoje, no pecado. É tudo isso que nós vemos na sociedade de hoje, no mundo, não é? E aí, terminando, o verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Certo? Então, está muito claro aqui o ensino bíblico, não é sobre o que é negacionismo. Isso é negacionismo para mim de verdade. É o ser humano negando o óbvio, negando a Deus, negando a verdade sobre as coisas criadas, sobre nossa própria existência em si. É o homem que olha para a complexidade, para a beleza, para a perfeição daquilo que é criado, não é? do universo, de nossa própria vida, da diversidade dos animais, das plantas, não é? Desse mundo, dessa bela natureza, e ver tudo isso de maneira tão bela, tão organizada, que faz tanto sentido e ainda assim nega a Deus. Ainda assim prefere atribuir ao acaso algo tão óbvio, não é? Que manifesta o poder de Deus. Isso é negacionismo. O homem que, como vemos no princípio aí, não é? Eu vou sempre usar frutas para falar sobre isso. O homem que nega, não é, aquilo que é óbvio, aquilo que é lógico, não é? Ou seja, o homem que está diante, hoje o ser humano é assim, está diante, não é, de um pé de abacate, não é? E ele nega que é um pé de abacate e diz que isso é um pé de limão, não é? O homem que vai a uma feira, o ser humano que vai a uma feira, não é? E ele vai na banca onde tem banana e ele diz que aquilo ali é maçã. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não estou usando os termos porque isso dá muita polêmica, eu não quero ficar me envolvendo em discussão tola, né? Inútil. Porque para mim, se eu for colocar algum termo um pouco mais duro e direto aqui e um monte de gente começar a questionar porque é o que acontece e começar a falar um monte de besteira aqui no canal, eu vou me sentir tipo tentando debater com um zumbi The Walking Dead. Não dá. Não dá para ter comunicação com gente assim. Então eu prefiro não falar nada, eu prefiro usar o nome de frutas. Né? As pessoas são ensinadas assim, a negar aquilo que estão vendo. Isso é negacionismo. A nossa cultura é negacionista. Tá? A ideologia marxista é negacionista. Então, chamar pessoas hoje que têm discordância com o governo, não é? De maneira geral, sobretudo as ações do presidente, ou então as normas sanitárias, etc., tudo isso, não é? Chamar pessoas assim de negacionistas, não é? Para mim não define muito bem o que o termo significa, porque a cultura é negacionista. Infelizmente é assim. A humanidade é negacionista, nega o que é óbvio. Pense sobre isso, tá? Pense a respeito. Se você também não está vivendo nesse negacionismo, negando o que é óbvio, negando a verdade diante de seus olhos. Não é? E se você não está simplesmente escolhendo arbitrariamente, não é, a verdade que mais te agrada. Entende? Eu sei que não há relativismo real quando se fala da verdade. A verdade é absoluta. Os homens que criam, nesse sentido, essas ideologias de relativismo. Mas elas não podem mudar o fato de que a verdade é absoluta. Não é o fato de que Deus enviou seu Filho ao mundo e o homem, o ser humano, não é, a humanidade, amou mais as trevas do que a luz. Esse é o tipo de negacionismo realmente perigoso, é o negacionismo cósmico que custará a vida de muitas pessoas. Porque um dia todos estaremos diante de Deus. Tá? Todos estaremos diante de Deus. E naquele dia, ninguém vai poder mais negar. Tá bom?
Valeu, reflita, Deus abençoe e tenha um ótimo domingo.